Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas e essa aula é sobre introdução ao estudo da história. Então, a primeira coisa que eu gostaria de propor, que a gente pensasse, diz respeito a uma pergunta que os alunos normalmente fazem para nós nos primeiros dias de aula, que é: para que serve estudar a história? Muitas vezes eles até perguntam de outra forma: ora, mas se eu não vivi nesse período do passado, por que eu tenho que saber o que aconteceu por lá? Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar nessa primeira aula. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, uma resposta simples e direta para essa questão, para que serve estudar história, é que estudar história ajuda a compreender a relação entre três tempos diferentes: o passado, o presente e o futuro. Em poucas palavras, o que eu quero dizer é que nós só somos capazes de compreender o presente se conhecermos o passado. O que isso quer dizer? Bom, se eu quero entender um problema atual, existente na minha realidade, como, por exemplo, o do racismo estrutural, fatalmente, para compreender esse problema de forma eficiente, de forma competente, eu terei que buscar as origens dele lá no nosso passado escravista. Eu terei que entender como se davam as relações entre senhores e escravos. Eu tenho que entender a dinâmica da sociedade brasileira durante os 3 séculos e meio em que a escravidão foi um dado presente por aqui. É por isso que eu digo, para compreendermos com profundidade uma questão do presente, é preciso conhecermos o passado. Isto é, para sabermos como nós chegamos até este ponto, precisamos olhar para a trajetória que nós percorremos até aqui. Mas não só. A história também é importante para que a gente possa refletir, tomar consciência da nossa realidade. Então, tem um ponto aí de suma importância, que é: estudar história ajuda a formar cidadãos críticos, conscientes e capazes de transformar a sua própria realidade. E é nesse sentido que entra o futuro. Compreender melhor o presente a partir do conhecimento do passado nos ajuda a pensar em que futuro nós queremos construir e no que nós precisamos fazer para que esse futuro possa ser construído de forma viável e efetiva. Então, esse é o nosso primeiro ponto, pessoal. Muito bem, visto isso, vamos passar então para outra questão, que é: o que a história estuda? Bom, para responder essa questão, vou usar a definição de um grande teórico da história, do estudo da história, que é o francês Marc Bloch. E ele dizia o seguinte: que a história é a ciência dos homens no transcurso do tempo. Então, é por isso que eu uso essa definição. A história estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo. A história estuda mudanças e permanências que ocorrem na sociedade com o passar do tempo. Outra questão, então: como se investiga o passado? Como é que os historiadores trabalham? O primeiro ponto é que os historiadores trabalham a partir das fontes históricas. Fontes históricas são vestígios do passado. De forma resumida, podemos dizer que existem 3 tipos de fontes históricas: as fontes escritas, as visuais e as orais. Exemplos aqui, tá? Fósseis, pinturas, esculturas, documentos, utensílios, fotografias, vídeos e tradições orais que algumas sociedades mantêm. Todos esses exemplos que eu citei são fontes históricas. Então, é a partir delas que os historiadores recriam, tentam reconstituir ou construir, para ser mais exato, uma interpretação a respeito dos fatos passados. Então, dessas fontes que eu citei, por exemplo, escritas são aquelas como documentos, livros, entre outras coisas. Visuais são aquelas observáveis, como pinturas, obras de arte,
fotografias. E orais são aquelas fontes que são transmitidas, né? Aquelas histórias, aquelas tradições e mitos que vão sendo transmitidas de geração em geração, que são de fundamental importância, porque a gente não pode esquecer que existem povos na história que são ou que foram ágrafos, ou seja, que não tinham nenhuma forma de escrita e que, portanto, para transmitir a sua história e as suas vivências, o faziam por meio da fala. Por último, ainda nesta questão, é preciso dizer que a história, como o próprio Mark Bloch já afirmou, é uma ciência. E enquanto uma ciência, ela tem método, ela tem objeto de estudo e ela tem um fazer específico. Então, como se escreve a história? Bom, primeiro, os historiadores buscam fontes acerca do que eles querem estudar. Em seguida, a partir da análise dessas fontes, do confronto e da contextualização delas com aquilo que se estuda, eles formulam hipóteses. Essas hipóteses são interpretações possíveis ali, não são verdades absolutas, né? Novas pesquisas, novas descobertas podem vir a confirmar ou refutar essas hipóteses, né? E, portanto, essa história é permanentemente reanalisada e reescrita pelos historiadores a partir da descoberta de novas fontes ou a partir até mesmo da reinterpretação de fontes que já haviam sido estudadas anteriormente. Próximo ponto. Isso quer dizer, então, que aquilo que os historiadores escrevem corresponde exatamente ao que aconteceu no passado? A resposta é não. A história não é o passado. A história é uma representação, é uma interpretação acerca do passado. Então, o que os historiadores fazem é produzir hipóteses a respeito de fatos passados ou de contextos, de sociedades, de movimentos, de coisas que ocorreram no passado a partir das fontes que eles investigaram e que eles analisaram. Isto não quer dizer que eles estão reconstituindo o passado em sua totalidade. Para exemplificar o que eu estou falando, eu uso aqui uma pintura do pintor surrealista René Magritte, em que ele representa um cachimbo e logo abaixo escreve: isso não é um cachimbo. Ora, a princípio pode parecer contraditório. Como assim? Ele desenha um cachimbo e depois diz que não é um cachimbo? E é exatamente o que ele está querendo dizer. Esta pintura é uma representação de um cachimbo e não um cachimbo em si. Da mesma forma, usando esta metáfora da pintura do Magritte, é que eu digo: a história não é o passado em si, mas sim uma representação acerca dele. E assim eu encerro a primeira parte da nossa aula. Acompanhem depois a parte 2 para a gente concluir essa introdução ao estudo da história. Até mais!